Oi, gente, eu sou Mônica Tavares e esse é o canal Corpo Luz NT. Sejam todas e todos muito bem-vindos. E hoje, mais um domingo, divulgando mais um bate-papo, e em especial para este domingo 1º de maio, quem vem aqui conversar com a gente sobre o trabalho do artista, sobre a nossa arte, a nossa cultura, é o artista da dança Rui Moreira, um trabalhador da dança, um fazedor de arte, uma pessoa muito especial, que a gente vai, então, tentar responder a pergunta. Nós temos uma política para as artes no Brasil? Se você não é da área, eu te convido a entrar, conhecer esse assunto. A cultura e a arte no Brasil merece o seu olhar, merece a sua atenção, o seu apoio. E também para saber o que está acontecendo, né, gente? É muito importante para nós, num momento tão decisivo que é esse ano, de mudanças, a gente poder falar sobre esse assunto. Então, eu te convido a ficar, permanecer e assistir esse bate-papo, assistir os bate-papos anteriores, tem muita coisa legal postada aqui. Dá aquele like, aquela curtidinha aí no joinha, se inscrever, apertar o sininho de notificação, assim você vai ser notificado cada vez que eu postar aqui um vídeo novo no canal. Muito obrigada a todos que já se inscreveram, que estão acompanhando os bate-papos e me dando um retorno. Gente, agradeço a presença de todos vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, e não saiam daí, porque a gente está chegando. Quem está aqui hoje para um bate-papo que vai ser muito bacana é o Rui Moreira, artista da dança, bailarino, coreógrafo, um querido Rui. Seja muito bem-vindo no canal Corpo Luz. É um prazer enorme ter você aqui, direto aterrissando da Marquês de Sapucaí para o canal Corpo Luz, para bate-papo. Muito chique. Seja bem-vindo. Olá, Mônica. Oi, pessoal do Corpo Luz. Que legal estar aqui. Primeiro, assim, eu acho muito legal essa história do Corpo Luz. Eu gosto muito desse nome. Acho uma tradução bastante precisa do corpo, né? Que esse corpo, essa matéria, ela é a parte ilusória da coisa. A luz é aquilo que a gente vê, né, de verdade. Então, eu começo assim, agradecendo ao convite, Mônica, agradecendo a presença, né, e já parabenizando por essa ação do Corpo Luz. Mas este que vocês estão vendo, sou o Rui Moreira, um bailarino, coreógrafo, careca há muitos anos, desde os 18 anos. Uso um óculos com aros pretos, tem um pouco de brilho aqui da lente do computador batendo. Tenho um brinco aqui na orelha direita. Atrás de mim, uma biblioteca com livros, prêmios e outras coisinhas que eu vim acumulando ao longo da vida. E o que mais? E uso uma camisa branca com detalhes em azul, porque hoje, não é? Dia 26/4, é a apuração do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, né? Lá onde eu desfilei, onde eu tive uma participação na comissão de frente da Beija-Flor, e hoje é a apuração. Então, já vim de azul e branco para ir dando sorte. Achei genial, Mônica, porque em uma das matérias veio assim, e em um dado momento surge na avenida um jovem bailarino negro. Era eu, tá? O jovem. Que Então, bom! agradeci muito a parte que me tocava. Ai, que bom ter aqui no Corpo Luz, nesse bate-papo, um jovem e lindo bailarino negro, para a gente falar bastante sobre um assunto, né, que vai mexer aí com muita coisa. Então, para dar continuidade a essa descrição que você fez, eu vou fazer a minha também. Eu sou Mônica Tavares,
mulher negra de pele clara, estou hoje com os cabelos soltos, assim, para frente da roupa, abaixo dos ombros, estou vestindo uma blusa azul meio petróleo, um brinco comprido, cheio de penduricalhos, assim, de argolas azuis, um batom levemente maquiada. Atrás de mim tem uma estante de livros, alguns objetos pessoais e a logo Corpo Luz. E Rui, gente, eu achei muito legal que quando o Rui me enviou uma pequena bio dele, tem uma frase que eu vou destacar aqui, que ele é ativista pelo direito de fruição e amplitude social das artes. O Rui, que lindo, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Pois ativista, aquele que está sempre ali insistindo. Eu sou um insistente pela relação dessa percepção social do fazer artístico, não é? As artes, e aí eu já entro, inclusive, nesse ponto do nosso tema, né? As artes, por uma questão social, elas são muito bem-vindas, né? Nós somos irradiadores das artes, somos irradiadores da cultura, cada um de nós tem um dom artístico, na minha forma de entender, mas a própria sociedade precisa reconhecer, é legal que a sociedade reconheça esses dons do outro, reconheça essa maneira de expressão do outro, não é? Isso que perpassa o outro e que, ao mesmo tempo, transforma todo o ambiente. Então, eu faço essa ação, eu vivo essa ação de ativismo através da minha ação, através do ato, da minha expressão como artista, através das minhas imersões para que eu elabore também a minha arte para apresentar, né? E também nessa luta constante que é fazer com que não só a sociedade, mas os gestores sociais, os gestores públicos, compreendam o aspecto assim importantíssimo que é a relação da arte, né? O imprescindível, né? Para a estruturação de um povo, para a estruturação de uma nação. Né? É necessário que a gente entenda e conheça o quão importante é manter a fruição e a fluidez, manifestação artística no seio social. Gente, hoje o nosso tema é uma pergunta, né? Mas antes de eu fazer essa pergunta, eu queria, Rui, te convido a falar um pouquinho de quem que é o Rui. Gente, o Rui está na nossa imagem desse final de semana último, que foi o desfile da Beija-Flor no Rio de Janeiro. O Rui participou da comissão de frente da Beija-Flor, trabalhou ali, né, Rui? Ele, além dessa participação, o Rui faz uma participação no âmbito nacional das artes aqui no Brasil. Então, Rui, parabéns, foi linda essa participação na Beija-Flor. Hoje é dia 26, como ele falou, e esse bate-papo vai ser divulgado no próximo domingo, que é 1º de maio. Então, é importante a gente lembrar que 1º de maio, Dia do Trabalhador, para a gente poder estar falando também sobre o trabalhador das artes, né? O trabalhador da cultura, e o Rui, ele se denominou, e eu acho muito legal, como um trabalhador da dança. Então, Rui, eu te convido, você fala um pouquinho da sua trajetória, para quem ainda não te conhece, quem que é o Rui, né? Legal. Bom, a minha trajetória começa em 1963, quando eu nasci. Não é? Então, o jovem trabalhador da dança. Exatamente. Em 1963, eu sou original de São Paulo, nasci em São Paulo, na Barra Funda, que é um bairro central da cidade de São Paulo e que tem uma característica muito interessante, que era, pelo menos quando eu nasci, um reduto negro e italiano. Né? Então, nós tínhamos ali uma fluidez de culturas muito interessantes. Minha casa, uma casa de homens e mulheres de pele preta, que tinha baile,
no final de semana, né? E tudo isso veio influenciando a minha trajetória, por isso eu gosto de falar um pouco de que o meu ser, para falar assim, quem é o Rui, eu tenho que falar da Barra Funda, eu tenho que falar da Dona Conceição, tenho que falar lá do seu José, meu avô, que era congadeiro, né? Tenho que falar dos meus primos, que eu ficava olhando para vê-los dançar e achava aquilo muito lindo, e eu acabei, por causa deles, procurando aprender a dançar, e me tornei um bailarino. Né? Um bailarino que primeiro iniciou a sua carreira em São Paulo, lá na Escola Municipal de Bailados, com Klaus Viana, que quando era diretor, né? O nosso mineiro querido, né? Klaus, e as coisas foram acontecendo, eu fui gostando desse negócio de dançar, da dança cênica, não é? Essa forma de expressão artística que é a dança cênica, isso me levou para a Companhia de Dança Cisne Negro, lá em São Paulo, e do Cisne Negro. No Cisne Negro eu era como se diz, um estagiário, aí do Cisne Negro eu fiz uma audição para entrar no Grupo Corpo em 1983 e entrei no Grupo Corpo e iniciou-se toda uma história belíssima, não é? De construção de carreira, de aprendizado sobre a arte de dançar e de sensibilização artística, não é? E de relação com o público, não é? Então, foram 14 anos entre idas e vindas, né, no Grupo Corpo. Eu digo idas e vindas porque eu fiquei aqui na primeira temporada 4 anos, e depois eu vou para São Paulo novamente, vou viajar para a Europa, faço algumas coisinhas, volto e fico mais 10 anos. Então, no Grupo Corpo, 14 anos. Em Belo Horizonte, 35, onde eu fiz família, com filhos e neto, enfim. Esse é o Rui, que teve essas experiências todas, porque tem um detalhe, tudo isso que parece um pouco desconexo com o que a gente vai falar, que é o aspecto político, é também política, não é? Esse nosso corpo, essa minha ação, essa entrada no palco, depois a decisão de trabalhar para fazer com que outras pessoas também entrassem no palco, tudo isso é política. Não aquela partidária, mas aquela que media as nossas relações sociais. Eu costumo dizer que, a partir do momento que a gente nasce, nós já somos um corpo político, né? Está respirando, você já está em manifestação política. Não essa partidária, mas a política da existência, né? A gente come o que vem de uma política, a gente respira e vive do que vem das políticas, né, Rui? Então, falando de políticas, é a pergunta que não quer calar, que é o tema. Nós temos, Rui, uma política para as artes no Brasil? Eita! Pois é, Mônica. Nós temos várias políticas para as artes. Várias. Aliás, se nós pegarmos uma linha do tempo e uma rede do tempo, nós vamos ver que existem várias políticas para as artes. Agora, se estas políticas funcionam ou não, aí é uma outra pergunta, aí é uma outra questão, né? São outros 500, não é? Por quê? Começa pelo fato de que o protagonista ali das artes é o ser humano, é aquele que é irradiador da arte, não é? E esse irradiador da arte, ele é um ser social como qualquer outro. Ele paga as contas,
ele paga água, ele paga luz, ele paga aluguel, não é? Ele come, ele bebe, ele tem filhos, ele leva os filhos para a escola, não é? E muitas vezes a ideia, né, daquele que irradia a cultura das artes é de que ele é alguém que vive de vento. Vive do glamour do ser artista. Vive do glamour, vive da felicidade de estar a serviço do outro. Tem essa parte também, né, que é um aspecto romântico do corpo, digamos assim, da poesia. Mas um aspecto que não é nem um pouco romântico é a relação dele com o Estado, né? com os gestores, não é? Com os trâmites sociais, aqueles que são advindos, inclusive, dos impostos que ele mesmo paga, dos tributos no qual ele também não está isento, não é? E como o Estado, né? E aí, quando eu chamo, o que é que eu chamo de Estado? Eu chamo a gestão, os prefeitos, os presidentes e tudo mais, e toda a sua turma, né? Os parlamentares, né? Toda essa estrutura, né, que a gente, quando vai lá, a urna, vota, né? Quem destes e como esta estrutura que é gerida nesse lugar, como ela acolhe e como ela gera condições para que esse artista viva. A arte, produção de arte, diferente de outras formas de produção, ela não é palpável. A gente não constrói carro, a gente não constrói geladeira, a gente não constrói casas, né? Nós construímos outra coisa, a gente constrói conhecimento, subjetividade, constrói outros elementos que dão suporte para o estado de ser, ou seja, para a pessoa ser, para que ela esteja presente ali na vida dela, o artista ajuda nessa construção. Consequentemente, ele vive também de subvenções. Subvenções são formas do Estado cumprir com o seu papel, sabe, com o seu papel cidadão, né? Então, por exemplo, nós temos uma carta magna, que é a Constituição. Ali na Constituição existe um artigo, que é o 216A, que fala sobre os bens humanos. E nesses bens humanos está ali a arte, está a educação, está a saúde, não é? Então, é isso. É importante que a gente fale fale bastante sobre isso. E lembrando que na área das artes, né, a gente tem, por exemplo, nas artes cênicas, abraça a dança, o teatro, o circo, né? A gente tem a música, que não é considerada arte cênica, mas é uma das artes, né? A gente tem literatura, a gente tem artes visuais, artes plásticas, a gente tem o que é mais colocado dentro do campo da cultura, a nossa cultura folclórica, a nossa cultura de raiz, não é, Rui? A gente tem o que é produzido nesse campo da subjetividade. Então, há muitos trabalhadores neste campo, como eu repito aqui sempre, existe uma cadeia de trabalhadores que é um número substancial, né, Rui? Você tem esses números. Quantos somos os trabalhadores das artes no Brasil? Olha, os trabalhadores das artes no Brasil, eles superam os 5 milhões. Portanto, é um monte de gente. Como diz aqui, é um mundo velho de gente trabalhando. É um mundo velho de gente. Porque as pessoas têm uma sensação de que são vistos os famosos, né? As celebridades. Mas, no fundo, é muito mais gente
que é um sistema, né, que abraça, assim, desde quem vende seus produtos na porta do teatro até o público, passando por produtores, gestores. Olha, gente, é muita gente. Acho que na hora que você parar a sua vida e falar assim, hoje eu vou ouvir uma música, se não, pensa bem, se não houvesse música, se não houvesse espetáculos, se não houvesse performances, se não houvesse nenhuma manifestação artística, como que seria a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Uma vez eu fui eliminando assim, fui pensando, ok, vou tirar os livros da minha casa, eu vou tirar a música da minha casa, eu vou não ter mais na minha cidade teatro, não vai ter mais ninguém que se mova, que se cria, que se dança, que te cutuca, não vai ter mais carnaval, não vai ter mais nenhuma manifestação. Como que seria essa vida? Sem novela, sem televisão, sem cinema? Como que seria a sua vida? Você já parou, pensou sobre isso? Tanto que você convive com a arte, com a cultura, e às vezes nem se dá conta, né, Rui? Uai, eu vou trazer, com essa fala da Mônica, uma informação interessante. Eu não sei quem sabe disso, né, mas muita gente deve saber. Eu vou destacar dessas coisas todas que a Mônica falou, vou tirar a dança, vou falar a dança. Sabe que, pelo IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Coleta de Dados, tal, ele em 2012 foi catalogado que a dança é a segunda atividade mais praticada no Brasil. Né? Oh, É a segunda. Ela não só sabia. serve, sabe para quê? Para artesanato, né? Não é? Que é uma outra linha de ação. Não é? Então, tem muita gente que dança, são várias, diversas e inúmeras formas de dançar, não é? Então, como a Mônica falou, tem ali o povo que dança o folclore, tem o pessoal que entra em cena e inventa os seus espetáculos, tem o pessoal que dança nas discotecas, nas boates, essa coisa, tudo isso é elemento. Comovências subjetivas. Tira isso tudo. Como é Tira que isso. fica? O que vira? Vira um poço de doença. Pronto, falei. Exatamente. Pronto, falou. Pronto, falei. Mas vamos voltar para a nossa política. E eu acho, quando a gente conversou, que você pontuou algumas coisas, acho que a gente podia começar do começo, né, Rui? A gente podia falar um pouquinho da Política Nacional das Artes, como é que essas coisas começam, como é que é? Você acha que é por aí que a gente parte? Sim, podemos sim, podemos começar por aí. Explica para nós, o que é isso, né? Eu acho que para introduzir a relação o que é Política Nacional das Artes? Política Nacional das Artes foi um programa estabelecido na segunda gestão do governo Dilma Rousseff, né? E ele veio do Ministério da Cultura, tá? Ministério esse que hoje não tem, tá? Hoje nós não temos um Ministério da Cultura, né? Mas nós tínhamos um Ministério da Cultura até porque o Brasil é um país que vive e é muito forte a relação da sua cultura, que é diversa e plural. Não é? Mas essa Política Nacional das Artes, esse programa, ele foi pensado para que houvesse suporte para a cultura das artes, tá? Dentro da macrocultura, né? Dentro da cultura da gastronomia, dentro da cultura da música, dentro das várias culturas, não é? A questão da arte, especialmente as artes que se faz na cena, não é? Circo, dança, teatro, mas também aí trazemos música, não é? Trazemos livro, literatura, artes visuais, todas essas artes,
não é? Elas são elementos que precisam de uma regulamentação para que fosse possível a gente já criar crianças para serem artistas, não é? E, pensando dessa forma, foi criado um programa que reorganizava toda uma demanda de muitos anos, não é? Demanda que começou a ser organizada ali no ano de 2003, com a chegada do presidente Lula ao governo e o Gilberto Gil ao Ministério da Cultura, que se iniciou todo um governo popular, onde havia uma participação da população para decidir os melhores rumos para a fluidez da vida social no país, não é? E as artes começaram ali, a cultura começou ali uma forma de censo para saber fragilidades, potências, quem trabalha, números, levantar números para poder organizar. Em 2015, esses números levantados, publicados, passaram a servir de base para uma reorganização aí efetiva de criação de leis, né, de efetivação de leis e também de criação de políticas de Estado, políticas que não mudam, políticas que seguem e que ganham a necessidade de serem realizadas com orçamento e tudo mais, não é? Isso tudo, não é muito legal que a gente fale, porque muito pouca gente sabe desses trâmites, não é? Por exemplo, quando você vê, eu vou pegar, por exemplo, aqui uma companhia de dança lá de São Paulo, que chama São Paulo Companhia de Dança. Não é? Eu tenho uns primos, não é? E eu saí para almoçar com eles e falei o seguinte: tem uma companhia. Eles olharam para mim e falaram: tem uma companhia? Eu falei: Eles falaram: que bom. Eu falei: você sabia que essa companhia é sua? Você é um dos acionistas dessa companhia, porque ela é uma companhia do Estado. Ele pegou e falou: não. Eu falei: mas você sabia que você, como acionista, pode, inclusive, interferir indo assistir os espetáculos e dizendo se gosta ou não, porque eles dependem de você. Ou seja, é importante que a gente faça um pouco essa responsabilização da sociedade para com tudo aquilo que ela vai consumir, não é? Lembrando, nesse exemplo seu, que a existência dos corpos estáveis, né, municipais e estaduais. Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente tem a Fundação Clóvis Salgado, o Palácio das Artes, que tem ali os corpos estáveis, né? Tem a companhia de dança, tem a orquestra filarmônica, o coral, né? Assim como tem o Balé Municipal do Rio, o Balé Municipal de São Paulo, que são instituições, digamos assim, subsidiadas pelo governo, né? Que tem Não, e são nossas. Participação da população, gente, para nós. E que lindo que isso exista, né? Isso, e essa política nacional das artes, levando em consideração tudo isso, saiu em caravanas, né, pelo Brasil inteiro para conversar sobre isso. Não só conversar sobre as demandas, mas para conversar sobre estas relações que a gente pode estabelecer. Não é? Não só aquele que faz arte todos os dias, mas todas as pessoas, não é? A Mônica falou de Belo Horizonte, o Palácio das Artes, quantas pessoas entraram lá dentro? É uma casa nossa, do povo, não é? A Escola Técnica do Palácio das Artes, não é? E assim segue, a Arena da Cultura, não é? Então, quando nós falamos em cultura, é importante a gente entender que ela está mais próxima de nós do que talvez nós estimamos,
não é? Muitas vezes a gente vê o outro e a distância, ou fala de uma discussão como essa da Política Nacional das Artes, mas fala, isso é para o outro. Não, não, nós todos somos irradiadores de cultura, cada qual de uma forma, de cultura específica, mas somos também usuários e somos também, e tudo isso é feito para nós. Não é? Então, nessa política e nesses digamos, nessas caravanas, vinha muito isso. E aí, nas conversas, a gente traz essa história que você perguntou, Mônica. Existem políticas para a arte e a cultura? Existem. Existe, por exemplo, um sistema nacional de cultura. Não é? O que é o Sistema Nacional de Cultura? Assim como existe o SUS, Sistema Único de Saúde, não é? Que também foi estabelecido junto com a nossa Constituição lá de 1988, não é? Nós vimos ali uma necessidade de criar um sistema de fluidez para o atendimento de um maior número de pessoas possível. Não é? Esses sistemas que também existem na agricultura, que existe na pesca, que existe na saúde, existe também na cultura, que é a possibilidade de se pensar o município, que é esse que a gente vive, que a gente paga aluguel, que a gente mora, que a gente dirige, que a gente faz... Transita, né? Vive... Né, que a gente vive, que então a gente toca nele, que é o município, né? Depois aquela instância do Estado que abrange vários municípios, né? E a estrutura federal, né? Que abrange estados e municípios, né? E o pensamento de um Sistema Nacional de Cultura foi fazer uma integração, não é? De procedimentos que pudessem atender a arte e a cultura nestas instâncias. Não é? E desta forma, com esse pensamento, nós, quando foi em 2003, nós começamos a fazer conferências municipais, estaduais e nacionais, para que a gente pudesse encontrar e falar sobre os anseios dessa turma toda. Nós quem, Rui? Quem que são essas pessoas? Nós começamos. Quem? Quem somos nós? Nós convocados ou convidados por uma estrutura que entendia a necessidade de uma participação popular, nós, população, todos, todas e todes, né? Pudemos participar de encontros, chegar lá e falar, eu acho que está faltando no meu bairro um baile. Eu acho que está faltando no meu bairro um heliporto de disco voador. Sabe? Tudo aquilo que era... porque é interessante, não é? A vida em sociedade é perfeita. Por quê? Um vai complementando o outro. Não é? Então, se um fala da saúde, o outro fala da cultura, o outro fala do saneamento básico, o outro fala da segurança, a gente consegue mediar isso tudo, e aí isso é política, não é? Nós conseguimos mediar isso tudo para criar uma maneira de fluidez, né? E daí, nós todos, não é? Fomos convidados e convocados a participar de conferências municipais, estaduais e federais. É verdade que, de maneira organizada, a dança, por exemplo, delegou alguém para ir para falar sobre aquele coletivo. Não dava para ir todo mundo, por exemplo, quando começaram as conferências federais. Isso em Brasília, tá, gente? Essas pessoas se organizaram para
se encontrarem em Brasília, né? Nos encontros E nacionais. isso, eu fui um dos delegados da dança, um daqueles que a dança falou, vai lá, Rui, fala por nós. Né? E eu saí de Belo Horizonte para encontrar de maneira grande, coletiva, pessoas em Brasília também vindas de várias cidades, de vários estados, não é? E com várias indicações de vários setores da cultura. Né? Então, eu encontrei indígenas, eu encontrei pessoas das culturas dos povos originários, ou seja, indígenas, negros, não é? Encontrei o pessoal defensor da cultura LGBT, encontrei, ou seja, várias pessoas de várias manifestações da cultura se encontraram em Brasília, foram criados grupos de trabalho organizados por técnicos do Ministério da Cultura, né? E ali nós discutimos questões que foram questões para dar efetividade a esse Sistema Nacional de Cultura. O que é que está faltando aqui? O que é que está faltando lá? O que a gente tem? Como é que a gente negocia? Né? Isso foi um movimento lindo, um movimento maravilhoso. Quais foram os anos mesmo, para a gente lembrar? O início desse processo foi 2003, né? 2005 foi a primeira conferência, a primeira pré-conferência de cultura, e 2010 foi o auge desse movimento todo. Nós todos capitaneados por Gilberto Gil, um poeta, mas, ao mesmo tempo, um gestor muito importante e histórico para a nossa relação de cultura neste país, não é? Porque ele trouxe o conceito do simbólico, do econômico, não é? E são 3 palavras que eu vou aqui me lembrar ao longo da nossa conversa, mas esse conceito que não dá para lidar apenas com o simbólico quando nós falamos de cultura, não é? Nós temos que também ter a dimensão econômica, não é? Para poder entender e manter essas pessoas não como corpos apenas de luz, porque a luz está dentro do corpo, mas o corpinho esse que está, ele precisa de alimento, de moradia, de vestimento, de saúde, senão o corpo não Exatamente. Não move. Aliás, nesse período, Mônica, aconteceram muitas coisas, tá? Muitas coisas. Dentre elas, e coisas relacionadas à educação, à saúde, o fortalecimento do SUS, não é? Que é um dos sistemas mais completos de saúde do mundo, não é? Que é realmente inclusivo, um pensamento sistemático também sobre a educação, investimento na formação de professores, consequentemente, o aumento dos cursos, da oferta de cursos de licenciatura, bacharelado, cursos superiores, não é? A relação das cotas na universidade também para que a população negra, quer dizer, um ato de reparação também da história, social e histórica, não é? Porque aí a população negra e indígena com acesso à universidade para que eles pudessem também colocar dentro da universidade a sua biografia e, consequentemente, espalhar essa biografia para as escolas, não é? Como as leis de diretrizes e bases da educação, não é? Que pega e cria a Lei 10.639, abre espaço, que era uma lei que trazia a possibilidade de nós contarmos a história da afrodescendência dentro da escola, e depois essa lei é transformada e traz também a possibilidade de levar a história indígena, ou seja, tudo isso acontece em um período onde a disponibilidade política estava para a construção
cidadã, de uma cidadania, onde nós tivemos a possibilidade de discutir os direitos e deveres cidadãos, não apenas os deveres cidadãos, né? Isso tudo faz um pacote que fala desta maneira, dessa pergunta sua. Existe uma política para as artes? Existem vários pensamentos, existe uma rede de procedimentos para que nós possamos criar mediações e ações, né? Não só mediações, mas ações que possam nos dar a possibilidade de fazer aquilo que queremos, inclusive arte, né? Inclusive arte. E aí as cessações aconteceram e a gente chega aqui no momento atual. 2022, né? Mas aí tudo muda em 2019, né, Rui? Com a extinção do Ministério da Cultura. Vamos entrar nesse período? Como é que está sendo esse período? Vamos. Para falar desse período, é bom a gente falar um pouco dessa sucessão de fatos, né? É interessante, né? Parece que nada tem fim, tudo só vai... quando a gente olha a história da humanidade, a gente vai vendo de maneira espiralar, né? De maneira espiral, as coisas passando, e às vezes a gente passa pelos mesmos pontos, mas de maneira diferente, né? E isso é muito potente, não é? Porque, por exemplo, quando eu sinto que começa esse ponto que a gente viveu de maneira muito dura, né? Está ainda sob esse efeito. Lá em 2015, tá? Em 2015, quando... eu estou falando da nossa memória mais recente, porque da nossa memória mais anterior, nós vamos chegar lá em 64 no golpe. Nossa Senhora. Não, em 2015 é antes do outro golpe, né? Então a gente está em 2015, anterior ao golpe de 2016. Né? Exato, porque 2015 começa um desrespeito social muito grande, que foi acusar sem provas, não é, um gestor, presidente da República, eleito, não é, por conquistas, por um sistema que foi conquistado por nós, que foi a democracia e o nosso voto ali na urna, não é? E aí o que acontece? Em 2015, por uma série de desacordos, e aí político-partidários, tá? Começam a tirar a presidente eleita Dilma Rousseff. Não é? Ali começa um processo, um golpe social. Por que eu chamo golpe social? Toda e qualquer ação feita em nome da sociedade, ela demanda orçamento, ela demanda esforços sociais, nossos, inclusive, não é? E quando alguma coisa é desfeita sem justificativa, é um golpe na cabeça de nós todos. Saiu do nosso bolso, saiu do nosso esforço, jogou fora nosso trabalho. Não é? Todos os esforços de uma construção, né? De uma construção. Eu falo isso para que a gente não fique pensando que foi, saiu a Dilma. Não. O que aconteceu naquele momento foi jogar fora uma série de esforços que vieram sendo feitos e que tinham continuidade naquele momento, mas que estavam em desacordo com uma turma que pensava diferente, né? Sem pensar o todo. Né? Aí o que acontece? Em 2016, quando realmente, de maneira vergonhosa, acontece um impedimento da continuidade da gestão da Dilma Rousseff, a cultura sofre muito, porque
o então presidente Temer, a primeira coisa que ele fez foi extinguir o Ministério da Cultura, com a justificativa de que ele tinha que cortar recursos e a cultura demandava muitos recursos, não é? Uma pasta cujo orçamento é um dos mais baixos da União, não é? Então, ele precisava cortar esse, não tinha importância. Mas tem outra coisa que ele não contou. A cultura também e os artistas são pessoas incômodas, são pessoas que falam, são pessoas que instigam a que a gente pense sobre o direito cidadão, sobre cidadania, a partir do seu fazer, a partir da sua fala e da sua ação. E aí, vamos acabar com seres inquietos, provocadores e com senso crítico muito grande, porque o que a gente produz é um reflexo da nossa sociedade. A arte produz uma maneira de mostrar como a gente vive, né? Então, somos seres pensantes e críticos, né? Pois é. Acabar com isso significa muita coisa, né? Então, a gente tem um pensamento maior. Por que acabar alegando que é muito gasto? O que é muito gasto nesse país? Né? Bom, vamos lá, Rui. Exatamente, mas todas essas são as questões que nos trazem para esse lugar. E aí, quando o Ministério da Cultura é fechado, a sociedade artística se mobiliza, né? Entra dentro dos espaços culturais e faz resistência, tal. Conseguiram trazer de volta o Ministério da Cultura, agora sem poder, e aí realmente sem recursos, e quando eu falo poder, é poder de lidar com a dimensão continental que é o Brasil. O Brasil é muito grande, não é? Então, para as coisas acontecerem no Brasil todo, é necessário um esforço gigantesco, não é? E houve ali aquela ocupação das pessoas e, de repente, as pessoas saíram, o Ministério voltou, todo mundo muito feliz, viva, voltou o Ministério, com pouca força, e aí o que acontece? O Brasil, assustado e um pouco equivocado por todo esse processo, acaba indo às urnas e dizendo que não quer mais isso. Eu não quero mais essa confusão, porque está confuso, eu não quero mais viver esse momento provocado por uma sigla política, que as pessoas acabaram pensando assim, e acabaram colocando no governo uma esperança através de uma pessoa que não era conhecida de todos, mas que se mostrava já para muitos bastante perigosa, bastante perigosa. Né? E para nós, desculpe te interromper, mas para nós também fizeram uma imagem dos artistas da classe como pessoas que estavam aproveitando da Lei Rouanet, do dinheiro público de uma forma errônea. Eles deturparam uma lei que hoje a gente nem entende mais o que virou, como que está, e a imagem do artista ficou muito prejudicada neste momento que a gente está falando agora, né, Rui? Então, para colocar no governo alguém que vai cortar a mamata. Gente, vamos pensar, que mamata? Mamata de quem? Como o Rui falou, nós somos mais de 5 milhões de trabalhadores. Imagina se todas essas pessoas estivessem numa mamata. Nós não estaríamos requisitando editais, leis, para que a coisa viva. Isso foi assim, enterraram para que a gente não pudesse falar, né? E com a chegada dessa esperança
que as urnas mostraram como uma esperança, pudemos perceber assim o outro lado da história, porque com a chegada do então presidente da República, que está em vigência, não é? Aí acabou o Ministério da Cultura, de verdade, né? O Ministério, os assuntos relacionados à cultura, que era um pilar muito forte do Brasil, passaram a ser tratados em uma secretaria especial de turismo, né? Que é muito pouco, mas é só uma secretaria, e começou-se aí sim a acentuar essa caça às bruxas em cima dos artistas, não é? Voltou atos de censura que haviam desaparecido, mas voltaram, a censura do corpo, a censura do produto cultural, da ação cultural, não é? Voltou e volta. O Brasil parece que dá assim muitos passos atrás e a gente volta lá muito próximo de 1964, do primeiro golpe militar, não é? Então, essas coisas todas são muito difíceis, já estavam muito difíceis de lidar, quando ainda o infortúnio de uma pandemia, não é, acaba assolando o mundo e nos colocando na situação mais fragilizada ainda. Não é? Porque os eventos da cultura são eventos presenciais que dependem das pessoas participarem. Não é? E esses eventos passaram a ser interditados, não é? por uma questão de saúde, não tinha como. Não é? Me parece que explicitou ainda mais esse aspecto nefasto, não é, dessa equipe de governo, não é, com as suas tomadas de decisão, com a lentidão em decidir a comprar vacinas, a lentidão em decidir a lidar com verbas emergenciais de gestão para que as pessoas pudessem comer, não é? Ou seja, tudo isso foi mostrando, aqui veio esse momento, aqui veio este presidente da República, aqui veio esta equipe, e como se desmontou toda uma estruturação de país que nós estamos aí, com toda a esperança, querendo mudar novamente, reconstruir essa ação, não é, da cultura e da cultura e da estrutura do país como um todo, não é? Portanto, hoje, não é interessante porque os parlamentares, eu acredito que a qualidade dos parlamentares do bem, né, ampliou muito. Perigoso ficar falando esse trem do bem. Eu não gosto, não. Esse trem do bem já, também já virou uma bagunça. Mas pessoas sensatas, digamos assim. Parlamentares, exatamente. Não, você está correta. Parlamentares que têm uma sensibilidade, tá? E conhecem a história do país, se conectaram à população, não é? E fizeram o papel deles, porque é para isso que eles estão lá, né? No sentido de tramitação e colocação de leis que possam mudar essa situação. Algumas leis que vieram vieram de maneira emergencial, como a Lei Aldir Blanc, não é? Ou mesmo a Lei Paulo Gustavo, que ainda, bom, enfim, está em tramitação. Está nessa bagunça aí, porque é assim, gente, só para a gente entender por que tudo é tão difícil no campo das artes, porque em qualquer país, em qualquer lugar do planeta, arte é uma coisa que é subsidiada, a arte ela precisa de fomento para existir, porque quando você vai criar um espetáculo, por exemplo, você estuda, pesquisa, tem uma equipe que vai construir aquela ação, aquele movimento, aquela cena. Então, tem os atores, os bailarinos, os diretores, os ensaiadores, os assistentes, tem figurinista, tem cena... Gente, então, aquela
cadeia, que a gente estava falando antes, enorme. E aquilo não faz assim sem dinheiro, entende? O dinheiro vem de políticas públicas. E é disso que a gente está falando. A gente está falando que, nessa pandemia agravada pela crise, que tudo parou, esta economia do país para também. E aí, quando é vetado uma lei, como a Paulo Gustavo, isso continua a fazer esses trabalhadores ficarem parados, continuam a manter este lugar parado. Então, a gente pensa o que tem por trás disso, não é? É muito claro a gente saber o porquê que tem atrás disso. Então, a nossa perspectiva, né, Rui, vamos falar um pouquinho de perspectiva para frente, são essas leis, que é a Paulo Gustavo, que tem que ser resolvida e liberada, né, de alguma forma, e a lei Aldir Blanc II, que passa a ser uma lei não só que veio de uma situação emergencial, mas com uma abrangência maior para ficar, né, Rui? Fala um pouquinho disso para nós. Sim, essa é interessante, não é? Uma lei que ganha o nome de um artista da música, né, que homenageia um artista, o Aldir Blanc, lá do parceiro do nosso mineiro João Bosco. Né? Isso. Não é? Esse é um marco legal, ou seja, uma marca ali nessa nossa relação da lei, que é a possibilidade de algo mais que continue, que dure mais. Não é? Eu vou falar de números, e a gente pode pensar que números gigantescos, mas não. Pela dimensão do país, a primeira lei Aldir Blanc, ela colocou à disposição da cultura dos estados e do município um valor aproximado de 3 milhões de reais. Ai, 3 milhões, nossa, ficou rica a cultura. Não. E isso foi distribuído de uma maneira genial, porque o pipoqueiro, a costureira, o iluminador, o eletricista, todos esses que fazem parte dessa rede da cultura foram beneficiados com esse recurso, tendo que prestar contas ou não prestar contas, receberam esse dinheiro para comprar comida. Tá? Viver. No segundo momento, esse dinheiro, ele era um dinheiro da cultura, tá, gente? Ele era um dinheiro que, por causa lá do Sistema Nacional de Cultura, essa coisa toda, havia um Fundo Nacional de Cultura, e esse Fundo Nacional de Cultura foi de onde saiu esse dinheiro. Porque quando entrou essa atual gestão, esse Fundo de Cultura não fez a sua parte, não gastou o dinheiro devido à cultura. Então, tinha lá esse dinheiro, e esse dinheiro que era da cultura, que só podia ser usado para a cultura, né, ele foi destinado. Eu falo isso porque tem gente que fala, então por que não pegou 3 milhões, não pôs na educação, não pôs... Não, cada setor tem um orçamento, né? Sim. E esse orçamento foi o orçamento da cultura. Só que estava lá parado, sem acesso. Imagina há quanto tempo nós estamos prejudicados, né? Assim. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Essa primeira lei Aldir Blanc espalhou para os municípios que nem sabia como é que lidava com dinheiro, porque nunca tinha recebido o dinheiro que era devido a ele. Né? Então, já nesse momento, o que acontece? Entendendo que nós precisamos retomar, porque quando ficamos parados, teve gente que fechou o negócio, teve gente que teve que voltar lá para a casinha zero, não é? Essa lei Aldir Blanc II, ela pensa em ter essa dotação orçamentária por mais tempo e de maneira contínua, que todos os anos a gente consiga usar o dinheiro da cultura, facilite o uso do dinheiro da cultura nessa forma sistemática e que esse recurso seja essa base, né? para atingir um número maior de pessoas. Né? Isso passou pela Câmara,
pela Câmara, passou pelo Senado, e está na mão do presidente da República sancionar. Da mesma forma, um outro dinheiro que viria lá do audiovisual, que o audiovisual tem um dinheiro também que estava lá sem uso, não é? Será usado pela lei Paulo Gustavo. Não é? Então, a Paulo Gustavo também colocaria mais em torno de 4 milhões de dinheiro para lidar com todos esses mais de 5 milhões de trabalhadores através de ações espalhadas pelo Brasil inteiro. Só que o presidente da República vetou. Ele acha que isso não pode. Né? E aí, o que acontece? E aí, quando eu falo estamos, aí a classe de artistas, a classe de gestores de cultura, parlamentares e outras pessoas que estão relacionadas com essa cadeia, com essa rede de ações convergentes, trabalhando para que se quebre esse veto. Não é? Para que se quebre esse veto e esse dinheiro possa se colocar na sociedade. E aí a gente fala, mas por quê? Vai só para o pessoal da cultura? Não. Quando o dinheiro entra na mão do trabalhador, ele alimenta todo mundo. Não é? Então, esse dinheiro ele é importante. Essa é a grande cadeia que a gente está falando. Né? Isso. Eu gosto, inclusive, da palavra rede. Eu acho cadeia um trem muito preso. Tá certo. A gente está acostumado a falar em cadeia alimentar, a cadeia, que é a rede, né? Eu prefiro ainda um sistema, porque um sistema, uma forma sistêmica de viver. Né? Exatamente. E isso tudo é o capítulo política. Que a gente está agora. Que a gente está agora. Quando a gente fala de política, é a mediação para que tudo isso abranja ao maior número de pessoas possível, né? E possa fazer com que o cidadão viva o seu direito, os seus direitos, a partir da relação que ele também tem com os seus deveres. Mas ele precisa viver os seus direitos para que aconteça alguma coisa. Caso contrário, tem outro nome. Se ele só tiver deveres, aí a gente está falando de uma outra coisa, de um outro sistema que não é republicano, que não é democrático. Uma coisa que a gente fala muito e é importante, ditadura. Não. Isso não. Nunca então, isso mais. A gente quer, isso a gente não fala, isso a gente não deseja. Então, consequentemente, é melhor que se espalhe e que se faça política e que a gente possa falar sobre direitos e deveres cidadãos. Isso mesmo. E por falar em direitos e deveres, eu vou voltar um pouquinho no direito à universidade, no direito à educação, no direito à cultura, e no Rui fazendo do alto da sua vida já consolidada, vovô na graduação. O Rui está no Sul, né, Rui? Está na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fazendo uma graduação. E o TCC do Rui fala sobre isso, né, Rui? Fala um pouquinho sobre esse trabalho, por favor, que eu acho que isso é uma luz, né? É um corpo-luz. É um corpo-luz mesmo. Eu gosto muito dessa ideia, como Mônica coloca, de eu estar, né, em algum lugar. É genial isso, porque o ser humano ele tem esse direito. É legal, falando de direito, o exercício do ir e vir, não é? E de vivenciar diversas possibilidades dele se encontrar na vida, né? Isso para mim é um direito que
eu estimulo, inclusive, que as pessoas vivam esse direito, né? Que elas tenham o direito ao delírio, como diz o Eduardo Galeano, né? Maravilhoso. Que é um escritor uruguaio que fala muito dessa possibilidade da gente, da gente sonhar, né? Não é todo mundo que tem... Todo mundo tem o direito de sonhar, mas não é todo mundo que se dá o direito a sonhar, né? E minha história, eu tenho 3 filhos, tá? Uma filha é artista visual, não é? Designer. A outra filha é bailarina circense. O outro filho está fazendo filosofia no FMG, tá? E eu estou aqui fazendo o quê? Minha licenciatura, que eu rodei bastante, fiz muita coisa na vida, e num dado momento, dentro dessas coisas todas, eu falei, eu vou para a universidade, né? Vou para a universidade. Cheguei lá, assim, era muito interessante, porque eu cheguei com mais de 50, encontrando aqueles com menos de 20, né? Então foi um encontro belíssimo, um encontro dos mais produtivos e que eu trago muito fortemente no meu coração, assim, as marcas desse encontro que estão presentes e estão no meu TCC, quando eu coloco o nome dele de Escrevivências de um Andançarino. Andançarino é um termo cunhado por um poeta mineiro chamado Ricardo Aleixo, e que ele fala que esse dançarino, ele anda, e dança enquanto anda, né? E ele acha que todo mundo dança com ele, mas, na verdade, as pessoas estão paradas e ele é que está dançando. Então, eu sou o dançarino, né? E pega o termo escrevivências, que é também um termo cunhado pela Conceição Evaristo, que fala e toca essa relação de viver, de escrever aquilo que se vive, não é? E a escrita de uma pessoa, ela é influenciada por aquilo que por aquilo que ela vive, pela visão dela, né? Então, as escrevivências de um dançarino, eu falo e abordo esses ritos de passagem na cultura e nas artes no Brasil, né? É interessante também porque eu percebi que lá dentro da universidade, os menos de 20 tinham um certo problema ainda nas relações de direitos, né? Por quê? Na educação básica e na educação que antecede a educação superior, também não há uma dedicação tão grande a esse capítulo do direito cidadão, sabe? Eu acho que a gente tem que rever um pouco esses processos de educação no sentido de nos prepararmos cada vez mais cedo para sermos cidadãos do mundo, né? Uhum. Para sermos cidadãos do mundo, podermos ter o direito de ir e vir e o direito ao delírio, é importante que a gente saiba desses lugares todos, que a gente exercite esses lugares, né? E desse direito você usou também do sistema de cotas, né? Como é que é isso, Rui? Sistema de cotas, pois é. 2007, eu não sei dizer exatamente cronologicamente quando esse sistema se coloca, mas ele se coloca como um sistema de reparação histórica, né? Como através da educação, né? Como dar acesso a uma população. Nós vivemos na maior diáspora negra do planeta, né? Os nossos números são menores apenas do que da Nigéria, né? Enquanto população negra, né? Que é dentro do continente africano. Olha só para ver o tamanho da população negra no país. E nós, por um processo histórico, não conhecemos a nossa história, não conhecemos a história dessa matriz que é hegemônica no Brasil, não é? Não conhecemos a matriz afrodescendente e
criou-se, então, mecanismos para que isso fosse divulgado e colocado dentro da escola básica. Mas a gente vai ver que, na escola superior, nós também não tínhamos as pessoas com esse acesso, porque, infelizmente, no Brasil, a relação da cor da pele e a relação da negritude está ligada também com o fato das pessoas estarem concentradas na periferia, sem acesso à educação, sem acesso, vamos dizer assim, vamos generalizar. E aí o que acontece? Criam as cotas. A princípio, né, algumas pessoas diziam, mas então aquele que entra pelas cotas, ele recebe, ele é facilitado o caminho para ele. Não, ele tem que fazer vestibular, ele tem que fazer Enem, tem que fazer tudo, mas existe uma reserva de espaço para que essas pessoas possam também estar cursando e vivendo essa etapa da educação. E eu entrei dessa forma. Por quê? É um ato político. É um ato político. Eu fiz meu vestibular, tive que estudar para caramba, sabe? Tive que fazer meu, né? Tive que estudar também. Fiz tudo isso, mas me autodeclarei preto. Poderia ser pardo ou indígena. E me declarei preto porque era importante, inclusive, para dizer quantos pretos nós temos hoje dentro dessa universidade. Quantas biografias pretas vieram para dentro da universidade, né? Que lugar é esse que nós estamos vivendo hoje, né? Então, olhando por essa visada, né, é que a minha atitude não podia ter sido diferente. Foi um ato político entrar dentro da universidade, né? Assim como é um ato político permanecer dentro dessa universidade, atuando a partir das cotas e a partir também dessa cultura negra presente. E continuar atuando é o Rui com um novo trabalho que está dentro do palco giratório. Como é que chama, Rui? Você vai estrear? Como é que vem esse trabalho? Esse trabalho, Clã, né? O nome é Clã. É porque ele tem 2 L's. Dois L's. Tem toda uma grafia. C-L-L-A. Clã, que é um sinônimo de família, né? Aqueles que se juntam por afinidade, né? Que formam um clã. Né? E é isso, esse espetáculo, eu estou integrando o elenco já estreou esse espetáculo, tá? É um elenco que mora em parte na França, em parte aqui no Rio Grande do Sul, né? E eu estou aqui entrando, né, para circular através do palco giratório, vou passar por Belo Horizonte. Né? O ano passado foi um ano muito rico, sabe, Mônica? Eu fui agraciado com um prêmio aqui, como destaque em dança, por um espetáculo chamado Coes. Né? Eu transformei um solo meu em filme, e esse filme foi ao ar e ele foi reconhecido e agraciado com esse prêmio. Então, aqui em Porto Alegre, eu também já começo a ganhar a chave da cidade, igual ganhei vários e muitos prêmios na cidade de Belo Horizonte, como eu ganhei prêmios em São Paulo, agora eu começo a conseguir a chave da cidade de Porto Alegre a partir do Prêmio Açorianos, que é um prêmio tradicional. E esse espetáculo Clã ganhou um prêmio Açorianos, só que agora eu vou entrar no elenco. Ai, que bom, gente. Vou colocar aí na descrição o nome do espetáculo, né? O Rui vai passar as informações para mim. E, Rui, estamos chegando no final, e eu te pergunto, Rui, como é que você quer terminar o nosso bate-papo? Uai, Mônica, eu acho que a nossa conversa falou ela deixou algumas mensagens, mas eu acho que a gente podia assim, sintetizar umas mensagens. Inclusive, eu falo, o que você acha de deixar uma mensagem, você, para esse nosso tema, a partir desse nosso tema que a gente abordou hoje? Eu vou deixar uma mensagem para o próximo governante. Vou fazer uma mensagem para quem vai pegar esse governo que está
para nós artistas, para nós que está sendo bastante caro esse momento. Então, eu peço para que dê um olhar para a nossa cultura de forma especial, para as nossas artes, para o trabalhador das artes, que ele não fique deixado como algo que pode ser para depois, que pode ficar em segundo, terceiro, quarto, quinto, último lugar nas prioridades do país. Eu acho que a pandemia mostrou o tanto que a arte, o tanto que a nossa cultura é importante. Então, eu peço para que olhem para nós de uma forma diferenciada e especial, como há muito tempo a gente não sabe o que é. Nós estamos sofrendo desde os que trabalham, e eu digo isso porque eu tenho 40 anos pelo menos 40 anos de artes cênicas, né, de dança, teatro, canto, e eu sei o tanto que está sendo difícil, e é sempre muito difícil. É sempre uma sensação que a imagem que eu tenho, sabe um camponês que pega um saquinho de milho e joga assim, e vem aquele tanto de galinha pegar aquele pouquinho, e depois fica aquele tanto olhando e fala, e eu, e eu, e eu. Então, infelizmente, é essa imagem que eu tenho da nossa cultura, sabe? Então, gente, próximo governo que eu torço, né, para que a gente mude essa situação, olhe para as artes, olhe para a cultura de uma forma especial. Por favor. Ai, a partir dessa sua mensagem para os governantes, eu mando a minha mensagem para nós, eleitores. Não é? Nós estamos aí prestes a viver um dos nossos maiores direitos, que é o de escolha. Né? E esse direito de escolha, eu acredito que nós podemos fazer hoje pautados por nós mesmos, tá? Pautado pelas nossas necessidades, pautados pela nossa percepção do que é que está acontecendo ao nosso redor. Né? Nós estamos aí vivendo uma série de questões que não são apenas e tão somente responsabilidade do outro, nós somos responsáveis também por isso. Portanto, vamos levar essa responsabilidade para contratar, escolher alguém que entre do nosso lado do fronte e não esteja contra nós. Né? Então, ao ir para a urna, ao dar o seu voto aos seus escolhidos, pensa nisso, essa pessoa vai estar do meu lado do fronte, porque a nossa batalha é cotidiana. Não é? E não é proativo chutar o balde de leite todos os dias. Isso não dá, né? É muito ruim. Né? Então, o meu recado vai para que a gente use esse direito de escolha de maneira muito própria, tá? E pensando em você, mas pensando também nos seus filhos, na sua família, nos seus amigos, pensando em como essa coletividade vai ser afetada pela sua escolha. Consequentemente, é melhor que a gente converse entre nós, faça um acordo e vá e faça a melhor das escolhas. Não vamos fazer aquela escolha mais ou menos só para ir contra fulano ou contra ciclano. Não, vamos fazer uma escolha que a gente saiba que é a melhor escolha para nós que somos trabalhadores, para nós que guerreamos todos os dias, que acordamos todos os dias, que temos que pagar a nossa escola, que temos que pagar o nosso combustível, que temos que ir ao supermercado, que temos... que eu preciso ser... É muito bom quando eu trago para o meu lado pessoas com quem eu posso conversar, com quem eu possa interagir. Né? Eu acho que é importante que a gente pense nisso, que a gente pense nesse lugar de responsabilidade
que não é delegar a quem a gente vai delegar a responsabilidade, não, é aquele que vai assumir a responsabilidade comigo, não é? E eu acho que e para isso essa... precisa da participação nossa, desde as Exatamente. urnas e acompanhando o que acontece, que possam Exatamente. acompanhar os movimentos das artes no Brasil, né? Esse movimento político e o movimento artístico, o resultado das nossas ações. E acompanhar o Oxalá movimento das serão artes, muitos. da saúde, da educação, de tudo isso, mas junto, tem que estar lá, colado. Junto. Isso mesmo. Rui, lindo, muito obrigada pela sua participação, agradecida demais. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. O corpo é luz. Obrigada, querido. E você que assistiu a gente até aqui, então obrigada a todos. E bom Dia do Trabalhador, que a gente possa cada vez mais crescer e fazer desse Brasilzão um Brasilzão mais lindo do que ele já é, né?